Lucas capítulo de número 2, 22 ao 35, aqueles que acharam, diga amém. Vamos ler esse texto. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levantaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo está escrito e referido na lei, um par de rolas e 2 pombinhos. Verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, revelando-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estava o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Amém, meus irmãos? Curva sua cabeça. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Graças, Senhor, te damos pelo privilégio de ler a tua palavra. Pedimos que o Senhor desvende os nossos olhos mais uma vez nesta noite para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Que o teu Espírito Santo mais uma vez seja misericordioso para comigo e me dê clareza, objetividade, autoridade para proclamar o teu evangelho nesta noite de forma fidedigna. Graças te damos, pois essa é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, como eu disse, nós estamos em nossa última mensagem sobre os cânticos da natividade. Todos eles têm como finalidade, todos os cânticos, refletimos aqui sobre 4 cânticos. Todos esses cânticos, eles têm como finalidade exaltar a pessoa de Cristo, o nosso Senhor. Sim, como vimos na nossa primeira mensagem do Cântico da Natividade, que foi o Cântico de Maria, que os estudiosos chamam de Magnificat, percebemos lá que Maria exaltava o Salvador, não exaltava ela. Também vimos no Cântico de Zacarias o Benedictus, que exaltou também o Cristo, que era muito maior do que o seu filho João Batista. Também refletimos, por meio do seminarista Arlan, o cântico do anjo no céu, que tinha Cristo como supremacia. E neste cântico aqui, perceberemos de forma muito clara o quanto Cristo é a razão do viver deste servo do Senhor, por causa da bendita salvação que ele vai desfrutar. Logo, o que eu estou querendo afirmar aqui é que a centralidade do Natal cristão é Cristo e sempre será Ele. Porque Ele é a primazia das nossas vidas. Lucas, ele quando escreveu o seu evangelho, ele teve uma sensibilidade muito importante, e por que não dizer, uma sensibilidade movida pelo Espírito Santo na construção desse evangelho. Se você voltar e for um pouco curioso em casa e você quiser ler, você vai perceber que no começo desse evangelho aqui, temos literalmente falas escritas sobre os atos de Cristo.
Então Lucas aqui, ele não é só um evangelista, ele é um historiador, do qual ele está diante de várias ferramentas, ou melhor, de vários materiais. E como eu disse, no começo do seu livro aqui, tinha muitas escritas circulando naquela época sobre os atos de Cristo, mas não só isso. Lucas mesmo vai dizer que tinha muitas testemunhas oculares do que Cristo fez também naquela época. E o que é que Lucas fez? O texto vai dizer lá no capítulo número 1 que ele investigou todos esses materiais para compor o seu evangelho e escrever para uma pessoa chamada Teófilo. Vejam, esse evangelho aqui e o cântico, ou melhor, os cânticos da natividade, não tem como finalidade informar algo para você. Não. O evangelho não tem como finalidade informar algo sobre alguém. Os cânticos da natividade não tem como finalidade informar algo para você. Pelo contrário, o evangelho e o cântico da natividade, ele faz com que os nossos corações se incline para esse menino Jesus, se incline para o nosso Salvador e creia que ele é as boas novas para os nossos corações. Como eu disse, eu preciso ser muito objetivo, porque nós temos celebração da ceia do Senhor. E quando eu olho para esse texto aqui, a primeira coisa que eu percebo é uma figura desconhecida, pouco falada, ou quase nada, que é a figura de Simeão. E eu quero classificar aqui, na minha exposição, como um servo piedoso. Isso está aí no verso 25 e no verso 27 do capítulo número 2. Preste atenção, olha o que diz. O verso 25 e o verso 27. Veja, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo, e o que o texto diz? Piedoso. E o que ele esperava? A consolação de Israel. E o Espírito Santo estava o quê? Sobre ele. Olha o verso 26. Revelando-lhe, ou revelava-lhe o Espírito Santo, que ele não passaria pela morte antes de ver quem? O Cristo, o Senhor. E aí o verso 27 vai dizer: movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino para fazerem com ele o que a lei ordenara. Eu não sei se você percebeu, mas no verso 25 até o verso 27, há uma ênfase absurda aqui na terceira pessoa da Santíssima Trindade, a saber, o Espírito. Note que, como eu disse, não sabemos absolutamente nada sobre Simeão. Não sabemos quem são seus pais, e nem muito menos se ele era casado, ou se ele tinha filhos. Nós não sabemos, não há nenhuma informação. Lucas não fala nada sobre essas particularidades aqui. Não adianta a gente ser curioso e tentar forçar algo que não tem no texto. O texto não tem como finalidade falar se ele era casado, se ele tinha filhos, se ele era uma pessoa da alta sociedade. Não. Lucas não trata dessas particularidades, mas informa algo muito importante. Informa sobre o que o Espírito pensa sobre este homem. E o texto vai dizer que esse homem é justo e o quê? Piedoso. E mais, ele não era só justo e piedoso. A Sagrada Escritura vai nos informar que esse homem esperava a consolação do seu povo. Que informação preciosa aqui nós temos. Ela nos dá aqui, automaticamente, já de cara, algumas oportunidades para extrair aplicações extremamente pessoal. Por exemplo, esse homem aqui é conhecido como justo e piedoso. A pergunta que eu faço aqui a você é o seguinte: como é que você é conhecido aqui na igreja? Será que você é conhecido pelo seu temperamento? Será que você é conhecido porque você é muito calmo? Ou você é muito estourado ou estourada? Será que você é conhecido como aquela pessoa que está quebrando o pau lá fora e você está daquele jeito assim, tranquilo, sereno? Ou você é conhecido como aquele que não pode cair um alfinete dentro da sua casa que você já está arrancando os cabelos já? Você é conhecido
Como quê? Ou você é conhecido como um bom filho, ou uma boa filha. Talvez não, talvez você seja conhecido como um bom trabalhador. Sim, você é uma pessoa que gosta de trabalhar. Quando alguém olha para você, alguém diz assim, lá vai ali um camarada que trabalha muito. Vai ali uma mulher batalhadora. Ou deixa aqui eu pegar uma frase clássica, que muitas vezes a gente descreve a mulher. Vai ali uma mulher guerreira. Já disse isso para alguém já? Lá vai ali uma mulher guerreira. Será que você é conhecido assim? Talvez você seja conhecido por sua condição financeira. Quando alguém olha para você, você diz, ali é uma pessoa humilde financeiramente. Talvez você seja conhecido porque os seus sonhos realizou. Ou talvez nós somos conhecidos porque tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor neste ano, o Senhor nos deu. Então, eu sou conhecido porque todos os meus sonhos foram realizados. Ou você aqui nessa igreja é conhecido como um servo e uma serva do Senhor. Você é conhecido como um verdadeiro servo do Senhor. Como você deseja que Deus que está neste lugar lhe veja nessa noite? Como? Como é que você quer que Deus lhe veja nesta noite? Você é justo e piedoso? Eu não quero. E não estou muito preocupado de perguntar o que as pessoas pensam acerca de você. Não é a minha preocupação e nem quero passar um bom tempo aqui perguntando o que as pessoas acham de você. Eu não quero saber como é que as pessoas te veem. E sim, eu quero insistir aqui para perguntar a você como é que o Espírito Santo que está neste lugar vê você. Não importa como é que as pessoas te veem hoje aqui, porque eu estou aqui diante de uma plateia, onde todo mundo aqui está muito bonito. Roupa nova, roupa da moda. Assim, quando eu cheguei aqui, disseram que eu estava fora de moda. Porque a moda agora é a moda dos vermelhos. E eu vim aqui, azul e amarelo, ou bege, sei lá. Bom, não importa como é que as pessoas te veem hoje vestido. Você está vestido muito bem, muito bonito. Não importa se as pessoas gostam de sua presença ou não. Não importa aqui, a minha pergunta é se as pessoas gostam da sua pregação. Não importa aqui se as pessoas amam ver você cantando. O que me importa aqui é o testemunho que o Espírito deseja dar sobre mim e sobre você. O Espírito Santo está nesse lugar, você crê nisso, amém? Então, se o Espírito Santo está neste lugar, a pergunta é, quando ele olha para você, o que ele diz? O que ele tem para dizer? Se ele fosse escrever uma carta, qual é o primeiro parágrafo que ele ia escrever sobre você nessa noite? Note que Satanás, quando olhou para Jó, lá nos primeiros capítulos de Jó, ele disse que Jó era um interesseiro e que Jó só servia ao Senhor por interesse. O Senhor começa o livro de Jó dizendo em alto e bom tom, para todo mundo ouvir, inclusive para o inferno ouvir, que Jó era um homem reto, temente a Deus, que se desviava-se do mal. E ele dizia para que Satanás não se esquecesse que ele falava várias vezes, viste o meu servo Jó. Ele é meu, ele me pertence, ele é propriedade exclusiva minha, ele é um escolhido meu. Ele é um homem reto, temente a Deus e se desviava-se do mal. Não importa o que a sociedade falava de Jó. Não importa o que o inferno pensava de Jó. Não importa o que se existia uma congregação naquela época que falava sobre Jó e suas características. O que importa é o que o céu diz. É isso que importa. Note que esse homem sabia viver algo que muitos de nós temos dificuldade de praticar. Ele não era só um homem justo e piedoso. Isso é um testemunho que o Espírito Santo dá dele. Mas ele pratica algo que todos nós que estamos aqui temos dificuldade de concretizar. Sabe o que é? Ele esperava. Não é isso que o texto diz, não. Veja lá.
Olha o verso 25. Homem, a parte B, né? Homem este justo e piedoso, olha a expressão lá, que esperava a consolação de Israel. Meus irmãos, os estudiosos vão dizer que esse homem esperou muito tempo. Ele esperava e vivia na expectativa. Deus tinha prometido algo muito especial a esse homem, e o texto vai dizer que Deus tinha prometido algo muito especial a todo o povo de Israel, a saber, o Messias prometido e libertador virá para restaurar aquilo que estava caído. Ele tinha essa capacidade de esperar, e a pergunta é: por que ele esperava com tanta expectativa? Por que ele tinha essa capacidade de esperar? Ou porque ele era um servo justo e piedoso? Por quê? Porque o Espírito Santo vai dizer, nesse texto aqui, que o Espírito Santo estava sobre ele. Assim, não importa, o que eu quero dizer aqui para você é o seguinte: não importa como foi ou como está sendo o teu final de ano. Eu vou repetir. Não importa como foi e como está sendo o teu final de ano. O que importa é se o Espírito Santo está sobre a sua vida. Porque é isso que o texto diz. O texto diz que ele esperava porque o Espírito Santo era sobre ele. Então não importa as lutas, não importa as angústias, não importa as perdas, não importa as aflições, não importa as decepções, não importa absolutamente nada que você tenha enfrentado esse ano. O que importa é se o Espírito Santo está conduzindo a tua vida. O que importa é se o Espírito Santo está alimentando a tua fé. O que importa é se o Espírito Santo está conduzindo a tua casa. Porque mesmo que ele conduza, as dificuldades, as provações, as aflições, as angústias do inferno virão, mas se o Espírito Santo está sobre nós, ele trabalhará em nossos corações e trará consolação necessária para que continuemos marchando, caminhando avante para o nosso destino final, que é a Canaã celestial em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? O Espírito Santo disse a ele, a Simeão: você não vai morrer sem antes ver o Cristo, o Senhor. Você não vai morrer antes que a promessa se concretize. Ele era um homem possivelmente idoso, de acordo com muitos estudiosos. E mesmo assim, ele guardou essa promessa do Senhor no seu coração. Ele foi ao templo, movido pelo Espírito Santo, porque ele sabia. Eu fico imaginando aqui como foi os passos de Simão indo para o templo. Eu vou, porque eu fui tantas vezes e a promessa não tinha se concretizado. Mas agora tem uma criança lá. E essa criança é a concretização da promessa que Deus disse para mim. Eu vou lá. E ele sabia que iria se concretizar lá no templo. Ele vai lá no templo e ele vai fazer o que a lei ordenava. É isso que está aí no verso 27. E o que está acontecendo? O que a lei ordenava? E aí você pode voltar para o verso 21 ao verso 24. Nós temos aí a apresentação, mas se você for para o verso 21, nós temos aí Cristo sendo circuncidado e dando-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes dele ser concebido. Nós temos Jesus sendo circuncidado, como manda a lei. Então Jesus está caminhando o seu ministério debaixo da lei, como foi ordenado pelos profetas e como foi ordenado pelo próprio Evangelho. Do verso 21 até o verso 24, nós temos a consagração. Embora Jesus fosse sem pecado, sua família aqui está se submetendo aos ritos da lei. E mais, esse texto aqui nos informa de que a oferta deveria ser ou um cordeiro, e deveria ser um cordeiro robusto, mas o texto nos informa de que a família de Cristo era uma família pobre.
Porque essa expressão aí, um par de rola ou 2 pombinhos, era a oferta mais pobre que um ser humano poderia dar. O sacrifício de 2 rolinhas revela a condição humilde daquela casa, financeiramente, mas não só isso. Revela a condição humilde que o meu Salvador veio para esse mundo. Note que Deus escolheu um lar que não tinha recurso. Ele poderia escolher um lar rico. Mas Cristo escolheu justamente um lar que não tinha recursos para um cordeiro, mas tinha toda a disposição para a obediência. E sabe o que é que eu aprendo aqui? É que a nossa casa pode não ter nada. A nossa casa pode nunca ter desfrutado de uma ceia de Natal. A nossa casa pode nunca ter visto um peru de Natal. A nossa casa pode nunca ter visto algo tão estrondoso. Quando a gente abre a rede social, a gente vê aquela mesa farta e a gente fica dizendo: Senhor, quando é que será? Quando é que essa bênção vai chegar? Eu estou aqui, Senhor, aguardando a promessa, e parece que essa promessa não chega. Eu quero te dizer que a promessa já chegou. Teu lar não pode ter nada, mas ao mesmo tempo ele tem tudo, porque o menino que nasceu está lá dentro do teu lar, reinando e governando a minha e a tua casa. Ah, meus irmãos, a espiritualidade genuína começa com obediência nas coisas pequenas. Mas não só isso. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo aqui que Deus sempre tem seus filhos piedosos e justos em momento de crise. Deixa eu te dizer uma coisa aqui que talvez você não saiba. Esse contexto de Lucas aqui era um contexto de dificuldades, de provações, de aflições. E nada fez com que esses servos do Senhor se calassem. Nós temos aqui 4 cânticos da natividade. Mesmo em meio à provação, nós estamos vendo aqui Maria cantando, Zacarias cantando, pastores se prostrando, Simeão cantando. Eu não sei se vocês perceberam, mas o texto nos ensina que em tempos de crise o Espírito Santo está sobre a sua igreja. Às vezes a gente se preocupa, né? O que vai ser de 2026? O negócio está tão difícil. As coisas estão aumentando. Os problemas estão se multiplicando. A sociedade está cada vez mais má. E a sociedade está cada vez mais descontrolada. O que vai ser de 2026? Como foi em 2025? O Espírito Santo de Deus governando a sua igreja. Eu não sei se você percebeu, mas há uma ênfase absurda nesse texto aqui sobre o Espírito Santo. Em momentos de crise, o Espírito Santo está sobre a sua igreja. Quanto mais sofremos, quanto mais ficamos angustiados, mais experimentamos a consolação do Espírito. Esse servo do Senhor aqui, ele viu a salvação. Esse servo do Senhor aqui, chamado Simeão, ele desfrutou da salvação. Ele pegou esse menino no colo. Isso me ensina o que os puritanos sempre falaram, de que a presença de Cristo é muito mais do que algo teórico. Crer em Cristo é muito mais do que saber pressupostos teológicos. Estar em Cristo é muito mais do que conhecer sobre Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Mas estar em Cristo é desfrutar dessa salvação, é sentir a sua presença, é ser visitado poderosamente pelo Espírito Santo. Esse homem aqui, ele pegou o Salvador, o Criador de todas as coisas, aquele que fez todas as coisas do nada, ele pegou esse menino no colo. E muito embora eu não quero que você pegue Jesus no colo, mas eu quero que você desfrute. Ele está no teu coração, ele entrou na tua alma.
Você pode desfrutar do teu Salvador. Você pode sentir a presença dele. Você pode ouvir a voz dele. Ele é um Deus que fala. Ele é um Deus que abre os caminhos para que possamos andar. Ele é aquele que faz com que as escamas caiam dos nossos olhos e faça com que a gente enxergue, como diz o escritor aos Hebreus, o autor e consumador da nossa fé. Cristo vive, meus irmãos. Cristo reina. A nossa religião aqui não é uma religião servindo a um Deus morto, a um Deus que não fala, a um Deus que é pendurado muitas vezes numa parede e que clamamos e nada pode fazer. Nós cremos num Deus que vive e que está à direita de Deus e intercede por mim e por você. Amém. Esse servo do Senhor aqui desfrutou, ele viu as promessas de Deus se concretizando, porque Israel falhou na sua caminhada de salvação. Jonas foi levantado para ser veículo de salvação a contragosto. Vale salientar. Jonas foi levantado como profeta a contragosto. Mas Jesus, no cântico de Simeão, não falhou. Cristo veio para salvar rico e pobre, preto e branco, éticos e antiéticos. Ele viu a salvação em seus braços. Bendito seja o nome do Senhor. E a segunda parte do meu sermão contempla o nome que nós temos aí, em latim, que é Nunc Dimittis, que é o título do Cântico da Natividade, Nunc Dimittis, Cântico de Simeão. Aqui, os teólogos chamam que está o clímax teológico, quando ele segura um menino, Simão sente que a sua missão terminou. Ele agora pode partir. A morte, para esse homem, não é um terror, é uma libertação. O termo aqui em grego significa que esse servo do Senhor aqui está terminando o seu turno e indo embora porque ele cumpriu a sua missão. O que eu estou querendo dizer, com base nesse servo aqui, que disse que agora poderia morrer. Ele diz no verso 29, agora, Senhor, pode me despedir em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste para todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo em Israel. Senhor, pode mandar eu embora, agora posso ir embora. Ele está pronto para morrer. Sim. O que eu estou querendo dizer aqui é que não sabemos o dia da morte. Não sabemos o que esse mal inevitável pode vir na nossa casa e bater na nossa porta. Nós não sabemos o dia da morte. Talvez no ano que vem, escute isso aqui, talvez no ano que vem possamos estar aqui chorando a morte de algum crente nessa igreja. Ou de algum parente. Você diz, misericórdia, pastor. Isola. Bata aí na madeira 3 vezes. Que isso? Você é agora, você não pode dizer isso, não. Pois é, Tiago vai dizer que a vida é como se fosse uma neblina. A gente não sabe o que é que vai acontecer conosco. Nós não sabemos. Nós podemos estar no ano de 2026 chorando. Não sabemos. Mas ele disse no verso 30 ao 31, em outras palavras, eu posso morrer. Eu vi o meu Salvador. Eu desfruto do meu Salvador. Eu tenho ele comigo. Esse cântico aqui nos ensina que Simeão está nos informando, governado pelo Espírito Santo, que não existe nada nesta terra mais precioso do que estar por toda a eternidade com Cristo. Simeão está querendo dizer, Senhor, eu tenho famílias,
Talvez ele não disse isso, mas ele poderia dizer: eu tenho família, mas elas não me prendem. Eu tenho filhos, mas eles não me prendem. Eu tenho um bom trabalho, mas nada me prende. Eu tenho muitos amigos, nada me prende. O que eu quero é estar eternamente contigo. Porque é incomparavelmente melhor a glória que eu vou desfrutar contigo por toda a eternidade. Talvez você tenha passado um ano de 2025 com muitas frustrações, porque simplesmente a sua alegria estava em coisas passageiras e não no Cristo bendito. O que eu quero te dizer é que Cristo ainda continua sendo e continuará sendo também incomparavelmente para mim e para você. Você anda reclamando porque você não tem mais saúde? Para! Tu tem Cristo. Você anda reclamando porque você tem uma casa humilde? Para! Tu tem Cristo. Você anda reclamando que teu ano de 2025 foi o pior ano possível da sua vida? É porque os teus olhos só estão enxergando os problemas. Abre teus olhos nesta noite. Contemple Cristo Jesus cuidando de mim e de você. Cristo te levando no colo. Cristo conduzindo a tua casa. Cristo te dando livramento. Cristo te protegendo. Cristo te conduzindo. Cristo te disciplinando. Cristo te corrigindo. Cristo conduzindo teu coração enganoso. E você pode dizer: Senhor, se eu cheguei até o final de 2025, é porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu me lembro de um servo que estava do lado do profeta Eliseu. Ele estava muito desesperado. Havia um grupo de pessoas, de inimigos, querendo matar Eliseu. E o servo foi lá avisar para ele. E quando chegou lá, disse: Eliseu, nós vamos morrer. Eliseu: vai não, varão. Está em paz, está tranquilo. E o servo, quase com vontade de pegar Eliseu pelo gogó, disse: meu amigo, tu tem ideia do tamanho do exército que está aí fora, querendo te fulminar? Eu vim aqui para te dizer: vamos fugir, rapaz, vamos fazer alguma coisa, tu vai morrer. Vou não, varão. E por que está dizendo que não vai morrer? Ele ora e diz: Senhor, abre os olhos desse homem aí, para que ele enxergue o que eu estou enxergando. O Senhor abriu os olhos daquele servo. Sabe o que ele viu? Ele viu todos os inimigos cercando a casa de Eliseu. Mas sabe o que ele viu mais? Carruagem de fogo, anjos, cavaleiros de fogo, tudo aposto para proteger aquele servo do Senhor. O texto diz que o Senhor fez que todos aqueles inimigos ficassem cegos. E Eliseu passou na frente de todos eles assim. Ó. O que isso nos ensina? É que nós, muitas vezes, nos voltamos para o nosso coração e deixamos que os nossos corações governem as nossas ações e a gente começa a enxergar só os problemas. Nós somos muito pessimistas. Não vai dar certo. Isso aqui é muito ruim. Eu não vou conseguir. Abre os teus olhos. Veja os cuidados de Deus sobre a tua vida. Deus cuida de você. Amém? Deus cuida de você. Eu estou pronto para me encontrar contigo. Foi isso que ele disse. Eu desejo a eternidade. Tu és suficiente para me dar paz, tanto na vida como na morte. E ele vai dizer, no verso de número 32, que a salvação não é um privilégio exclusivo de Israel, mas é uma luz para as nações. O que Simeão está cantando aqui é que o Messias é a glória de Israel, mas é a esperança do mundo inteiro. Esse texto aqui no verso 32 revela
que a salvação de Jesus chegou na minha e na sua vida. A salvação não é exclusiva para uma nação, mas agora para povo, língua, tribo e nação. A salvação não é só para a vertente do Lero. A salvação não é só para a casinha. A salvação não é só para Santa Maria de Cambucá. A salvação não é para o Tabu e muito menos para o Manduri. A salvação floresceu aqui na cidade de Surubim. E nós que estamos aqui nesta noite, podemos diante de Cristo tributar a Ele honra, glória e louvor, porque Ele nos achou e nos transformou. Mas eu também aprendo que Simeão canta a contradição que há na pessoa de Cristo aqui. Ele, antes de morrer, se assim eu posso dizer, ele profetiza e traz um tom solene, explorado com muito cuidado. E isso fica muito bem claro do verso 33 ao verso 35. Mas antes de eu olhar para esse texto, que diz o seguinte: e estava o pai e a mãe do menino admirados com o que ele dizia. Simeão abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de o que, gente, aí? Contradição. E presta atenção no verso 35. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Antes de eu explicar esse texto aqui, eu queria fazer uma aplicação a todos os pais que estão aqui nesta noite. Quando você olha para o seu filho, qual é o maior sonho que você tem? Quando você olha para o seu filho, qual é o sonho que você tem? Você deseja que ele seja o quê? Um médico? Um policial? Um engenheiro? Uma enfermeira? Um jogador de futebol? Quando você olha para o seu filho, qual é o sonho que você vê, que você tem dele? Sabe qual é o meu maior sonho? É ver os meus filhos salvos na pessoa de Cristo. É ver meus filhos amando meu Salvador. Aqui nós temos o que Lucas chama de queda e elevação. Jesus aqui para Lucas nunca é uma figura neutra. Ele sempre força uma decisão. Para alguns, Cristo é a rocha da salvação. Para outros, Cristo é a pedra de tropeço. Simão profetiza não só que Cristo ele tem essa queda e elevação, mas ele também profetiza a dor de Maria. Isso aqui aponta que Maria deveria refletir sobre o Calvário que já está projetado diante dela. O que eu estou querendo dizer é que o ministério de Jesus traria sofrimento pessoal para aqueles que mais ele amava, inclusive Maria. Qual é a aplicação que a gente tem aqui? Aqui nós temos Jesus no ministério, já sendo dito à mãe dele, Maria, de que ele iria sofrer. Um menino pequeno, nos braços dela. Esse menino vai sofrer, já pensou? Esse menino vai sofrer muito. Imagina. O que eu aprendo aqui é que nós vivemos uma crise muito grande dentro da igreja sobre servir ao Senhor. Você já imaginou se o seu filho chegasse para você hoje e dissesse assim: mãe, eu não quero nem ser nem um médico, nem um professor, nem policial, nem engenheiro, eu quero ir para a África pregar. O que é que você diria para ele? Eu quero pregar o evangelho na África. Só deixa eu ir. O que é que você diria? E se ele dissesse assim: olha, eu não quero ser só um missionário na África, não. Eu quero ser um pastor. Eu já ouvi numa sala de seminário
Um professor dizendo na sala do seminário, eu ouvi, ele dizendo assim, se o meu filho um dia dissesse que queria ser pastor, dizia-me assim, pense em qualquer outra coisa, menos ser pastor. O pastor sofre muito. Eu ouvi. Pastor não. Escolhe cantar, tocar. Pastor não. Não queira não esse negócio não. Teu pai já sofre tanto e tu quer sofrer também. Escolhe outra coisa. Pastor não. Existem muitos pais que não querem isso para os seus filhos. Muitos dizem, esse não foi o que eu sonhei para você, meu filho. Eu quero que você seja um médico, meu filho. Eu quero que você seja um bombeiro, um policial, um engenheiro. Servir ao Senhor nesse ministério, filho, é sofrimento. E eu não quero isso para você. Existem pais que são verdadeiras pedras de tropeço para a sua casa e para os seus filhos. Maria não fez isso. Maria levou seu filho para o altar do Senhor. Maria disse, Senhor, faça com meu filho o que tu queres. Maria ficava em silêncio. Você não acha não que não doía no coração dela não, que Simeão disse não, ele vai sofrer, a lança vai transpassar o coração dele. Se fosse outra mãe dizendo assim, oxi, que profecia é essa? Vamos sair daqui, menino? Oxi, que camarada é esse? Ele vai sofrer desse jeito? Isso é conversa. Vamos para outra igreja. Essa igreja aqui só prega maldição. Também não. Vamos para outra igreja. Porque na outra igreja lá, ali na esquina, diz mesmo assim, nada de sofrimento, é só bênção. Essa igreja aqui está querendo dizer que o meu filho vai sofrer. Não, isso não pode acontecer não. Já imaginou? Maria não fez isso. Ela guardou tudo no seu coração. Porque ela não sabia. Escuta isso aqui. Ela não sabia. Ela guardou no seu coração. Porque ela não tinha condições nenhuma de mudar o destino do Salvador. Escuta isso aqui que eu vou lhe dizer. Todos vocês aqui, ou a grande maioria de vocês aqui, tem filhos. Eu quero dizer aqui a vocês que os nossos filhos estão, escuta isso aqui, debaixo dos decretos eternos de Deus. E sabe o que é que Jó diz no capítulo 42? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O teu filho está debaixo dos decretos de Deus. Você não pode mudar isso não, viu? Não pode. Os decretos de Deus são irrevogáveis. Você não pode mudar não. Agora, se por alguma razão você deseja mudar os planos de Deus, se por alguma razão você deseja ser pedra de tropeço, eu quero dizer que Deus vai tirar todas as pedras e vai deixar com que seus planos sejam executados. Contudo, você vai pedir conta, o Senhor vai pedir conta diante dele, diante do altar dele, diante do trono, a mim e a você, se você está sendo pedra de tropeço. Eu quero terminar concluindo essa mensagem dizendo o seguinte, que a mensagem central desse cântico aqui de Simeão é sobre o nascimento de Jesus. E não só isso. Esse cântico aqui traz o cumprimento das promessas de Deus, mas ele exige uma resposta pessoal. Esse texto nos ensina que Simeão viu a salvação em um bebê humilde. E a minha pergunta que eu faço a você nesta noite é o seguinte: seu coração se alegra na luz de Cristo ou você se sente ameaçado por ela? Porque o coração de Simeão não se sentia nem um pouco ameaçado. Ele glorificou. E eu disse a vocês na minha primeira mensagem, eu vou repetir. Aqui na Praça do Trevo, está a coisa mais linda do mundo. Cheio de luzes, pisca-pisca. As casas de vocês, algumas têm pisca-pisca, outros por opção própria não têm. Alguns têm árvore de Natal, alguns têm uma grande, enorme. Outras, como a minha casa, tem uma bem pequenininha. Não importa. As luzes estão piscando lá. Mas vai chegar um dia que ela vai ter que ser desligada. Vai chegar um dia que o prefeito vai ter que tirar todos aqueles adereços ali da praça. As luzes
desse Natal cristão vai se apagar. Mas essa luz aqui que nós estamos pregando, se ela entrou na tua casa, ela jamais vai se apagar. E eu digo mais, o meu Natal, ele não é só restrito para o dia 25 de dezembro. O meu Natal, ele é por toda a eternidade. Sabe por quê? Porque ele é atemporal. Ele é transcendente. Ele é eterno. E ninguém pode apagar. O presidente pode acabar com o Natal. Os governadores podem tirar os adereços da cidade. Os prefeitos podem tirar todos os adereços das suas cidades pequenas. Mas ninguém pode apagar aquela luz que brilhou há 2000 anos atrás e que entrou no meu e no seu coração. Esse Natal é de janeiro a janeiro, é de eternidade a eternidade. Amém? Simão, ou Simeão, ele segura esse menino, essa salvação, ele desfruta dessa paz. Ele diz que pode morrer em paz porque seus olhos viram. Ele está nos perguntando se nós temos paz hoje. Ele está perguntando que se a morte batesse agora na sua porta, o que é que você iria dizer? Senhor, tu pode me despedir em paz do teu servo? Ou você ainda está agarrado a este mundo e diz, agora não, eu tenho muita coisa para resolver. Ele disse, eu posso partir em paz. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que a verdadeira religião não termina nos meios de graça. Os meios de graça nos conduz a Cristo. Pergunto para o seu coração hoje, cristão. Meus deveres espirituais me levam a Cristo ou para mim? O que eu faço aqui na igreja exalta Cristo ou exalta a minha pessoa? Pais piedosos levam seus filhos a Deus e não apenas para a igreja. Pais piedosos não consagram simplesmente seus filhos aqui no púlpito, mas consagra todos os dias os seus filhos a Deus. Pais piedosos não pensam no seu filho vindo para a igreja só no domingo, na escola bíblica dominical e no domingo à noite. Eles têm cuidado para que os seus filhos andem na presença de Deus todos os momentos da sua vida. Terceira verdade que esse texto nos ensina é que o cristianismo não é apenas doutrinas corretas, mas são doutrinas dirigidas pelo Espírito Santo. O Espírito ilumina a palavra, direciona os nossos passos e confirma Cristo em nosso coração. O que eu estou querendo dizer aqui? É que sem o Espírito Santo podemos estar aqui nessa igreja, mas não estar em Cristo. O que você precisa não é estar aqui na igreja. O que você precisa, meu amado cristão e meu amado ouvinte, é ser governado pelo Espírito Santo. Se você não é governado pelo Espírito Santo, você é apenas um religioso. Agora, se você é governado pelo Espírito Santo, você desfruta das boas novas. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eu tenho muita dificuldade de me escandalizar com coisa na internet, mas eu acabo me escandalizando. Eu passei a minha vida toda na minha antiga igreja cantando músicas de Kleber Lucas. E eu acredito que muitos de vocês cantaram aqui. E Kleber Lucas, recentemente agora, em uma solenidade, diante de algumas autoridades brasileiras, disse que Jesus não é o Evangelho. É doideira, não é não? Ele disse, com todas as palavras, Jesus não é Evangelho. Como assim? Ele tem ideia do que é Evangelho? Porque se ele não tem, e se você, por alguma razão, está aqui nesta noite e não tem, eu vou te dizer, Evangelho é boas novas. E é boas novas de quem? Dele, é? É boas novas gospel, é? É boas novas de Cristo. O que é Natal? É um presente de Deus para o homem. Não é um presente do homem para o homem, não. É uma dádiva de Deus para o homem. E o que é dádiva de Deus para o homem? Boas novas, salvação, graça,
favor imerecido. Então não importa os templos estarem abarrotados de gente, não importa os templos estarem cheios de pessoas levantando as mãos, não importa estarmos no templo físico se nós não estamos no templo espiritual. O que devemos estar é em Cristo. O Espírito Santo precisa levar você para que você esteja em Cristo. O Espírito Santo, Paracleto, veio a este mundo para revelar Cristo. E somente Cristo. Por isso, sem o Espírito Santo, você pode estar aqui hoje, mas você não está em Cristo. Ore para saber se o teu coração está em Cristo. Está sendo conduzido em Cristo. A quarta verdade é que o caminho da fé, de acordo com esse texto aqui, não é isento de dor. Amar a Cristo inclui, sabe o quê? Aflição, perda, provações profundas. Mas nenhuma dor é inútil quando conduz à glória de Deus e à purificação do teu coração. Em quinto e em último lugar, esse texto nos ensina a esperar em Deus, como fez Simeão. Esperar em Deus, mesmo quando as promessas parecem tardar. Aqueles que esperam do Senhor jamais serão envergonhados. A fé que espera termina adorando. Eu vou repetir. A fé que espera termina adorando. Eu sei que é ruim esperar, mas espere, porque você ainda vai cantar e vai louvar ao Senhor. Que Cristo reine em nossas vidas hoje e para todo sempre. Que Cristo seja o Senhor das nossas vidas. Um feliz Natal com Cristo Jesus em nossos corações. Amém?